A solidão é uma condição humana surpreendente, envolta em uma nuvem de mitos, mas ao mesmo tempo pode, como a plasticina, mudar de forma e até de cor sob a influência dos dedos de alguém. Ela pode ser temida, apreciada, dramatizada, evitada de todas as formas possíveis, mas, de uma forma ou de outra, cada um de nós a conhece em algum momento. O veneno está nessa palavra, acreditava Hugo. Sou feliz, não preciso de ninguém, o mundo inteiro está em mim, escreveu Nikolai Ugarev. O filósofo Berdyaev chamou de sagrado direito humano a esse estado. Como o sentimento de solidão pode ser diferente para pessoas diferentes, não é mesmo? De quem são os dedos, ou melhor, a vontade de quem pode fazer da solidão um destino maligno, ou um espaço para descanso, para ficar sozinho consigo mesmo. Nossos próprios dedos, é claro, porque a tememos. Vamos encarar os fatos. A maioria das pessoas tem medo da solidão. E, para ser sincero, todos nós sentimos esse medo em determinados momentos. É muito importante separar nossos próprios medos daqueles que absorvemos das experiências de outras pessoas durante toda a nossa vida. Simplificando, das palavras das pessoas ao nosso redor, filmes e livros, da opinião pública, que muitas vezes influenciam a pessoa muito mais do que ela imagina. Estereótipos sobre a solidão. Não há nada pior do que uma velhice solitária. De fato, uma pessoa jovem pode se sentir solitária e desamparada. Por outro lado, também há muitos exemplos de pessoas idosas que se sentem satisfeitas com a vida e autossuficientes sem um parceiro e filhos. Conclusão: em qualquer idade, a solidão pode ser vivenciada como uma experiência dolorosa, ou não. 2. Você não quer ficar sozinho. Forme uma família. Faça amigos. Fortaleça os laços sociais. De fato, é possível se sentir solitário entre as pessoas, e muitas vezes são pessoas próximas a você. Relações amigáveis e amistosas não podem ser consideradas uma prevenção inequívoca da solidão. Certamente todos se lembrarão de pelo menos uma vez em que se sentiram perdidos em uma empresa grande e barulhenta. Psicólogos experientes podem lhe dizer como muitos adolescentes se sentem solitários, embora pareça que eles só fazem o que comunicam. Conclusão: existe um sentimento interno de solidão e existe a solidão de fato, e nem sempre eles coincidem. Estar com alguém para não ficar sozinho é um motivo bastante triste. 3. Pessoas solitárias geralmente são pessoas fracas, retraídas e deprimidas. Isso não acontece com pessoas fortes, abertas e alegres. Na verdade, a solidão não nos escolhe com base em nossos traços de personalidade. Isso não quer dizer que forte e fraco não sejam características. Sentir-se enfraquecido ou cheio de força em diferentes momentos de nossa vida pode acontecer com qualquer um de nós. Conclusão: ninguém está condenado à solidão por causa de qualquer um de seus traços de personalidade. Ao assumirmos as crenças que outras pessoas têm há séculos, nós as atribuímos automaticamente a nós mesmos. E nos sentimos infelizes. A opinião pública, como Godwin, o grande e terrível, diz a um homem para colocar óculos para que ele veja tudo em uma determinada cor. Mas para aquele que um dia se atreve a não usar óculos, acontece uma coisa incrível: ele passa a ter seu próprio julgamento sobre tudo. Então, o que fazer a respeito disso? Desenvolver a criticidade. Lembre-se de que qualquer generalização como as que listamos acima por si só, suspeita. Quem coletou todos esses dados, entrevistou pessoas, contabilizou os resultados e os analisou. A menos que estejamos falando de um estudo científico, em relação a qualquer uma dessas crenças, vale a pena reconhecer: as coisas acontecem de maneiras diferentes. As pessoas geralmente falam sobre o que temem. Muitas vezes, nem mesmo temos medo, mas simplesmente levamos o medo de outra pessoa ao pé da letra. Em vez disso, você pode criticá-lo de forma saudável. Não é preciso fazer isso em voz alta, pois a pessoa com quem você está conversando não precisa de seus argumentos na maioria dos casos. Acima de tudo, se o assunto for preocupante, você precisa deles. É possível amar a solidão? Adoro as pessoas, mas depois do trabalho só preciso me enfiar em meu próprio buraco. Essa é uma declaração de uma pessoa real. E há muitas declarações desse tipo que podem ser citadas. As pessoas dizem o que precisam: reabastecer suas forças, descansar, recuperar-se, pensar sobre si mesmas, ficar em silêncio. Introvertidos e extrovertidos foram discutidos pela primeira vez há cerca de um século por Carl Gustav Jung. Hoje em dia, todo mundo conhece esses termos e pode facilmente se referir a um tipo ou outro. No entanto,
Seu significado costuma ser entendido de forma bastante superficial. Em primeiro lugar, costuma-se dizer que os extrovertidos gostam de sociedade e os introvertidos de solidão. A verdade é que tanto os introvertidos quanto os extrovertidos podem se sentir bem em companhia e apreciar a oportunidade de ficarem sozinhos. A diferença não está no tipo de atividade de lazer que preferem, mas na maneira como restaram sua energia. Para os extrovertidos, é a socialização. Para os introvertidos, é a solidão. Há também um tipo intermediário, a ambiversão. Seus representantes, em diferentes momentos da vida, restaram sua força da primeira ou da segunda maneira. Em geral, não é difícil entender que se pertence a esse ou aquele tipo. Os problemas começam quando começamos a puxar para si um modo de vida que não nos é peculiar, causando estresse crônico. E, além disso, a culpa. Como ajudar a si mesmo, mas o que fazer se a solidão for forçada? Se ela for pesada e a força não for restaurada, não há receitas rápidas de como deixar de ser solitário. Mas é bem possível aprender a se beneficiar desse estado, um recurso, um alimento. Aqui está uma pequena lista de passos bastante fáceis para esse fim. 1. Cuidar de si mesmo. Responda honestamente às perguntas. Estou dormindo o suficiente? Estou comendo na hora certa? Tenho algum problema de saúde não resolvido? Vale a pena fazer os primeiros esforços nessa área e, muitas vezes, eles já produzem resultados surpreendentes. Os verdadeiros heróis vão além, eles começam a fazer treinamento físico, fazem caminhadas regulares. Alguém começa a fazer psicoterapia, mas cuidar de coisas simples como sono, alimentação, saúde física. Esses são os princípios básicos. 2. Manter um diário. Isso não é adequado para todos, mas aqueles que dominam essa prática simples têm boas oportunidades para uma nova compreensão de sua própria vida. 3. Organização de seu espaço físico. Quão confortável e bem você se sente no lugar onde passa a maior parte do dia e onde você descansa. Transformações globais não são necessárias, especialmente quando você não tem energia para isso. Veja o que realmente tornaria sua vida mais confortável neste momento. Às vezes, é apenas um travesseiro novo ou uma xícara de café do tamanho certo. 4. Criatividade. Talvez você já tenha ouvido isso em algum lugar, mas o fato é que a criatividade é uma autoterapia à prova de falhas. Escrever poesia, bordar ou moldar com argila não é tão importante. O principal é que você goste da atividade. Se você não faz nada disso há muito tempo, tente se lembrar do que gostava de fazer quando era criança, e não ceda à ideia de que essa atividade é inútil ou até mesmo ridícula para um adulto. 5. Relacionamento consigo mesmo. Os relacionamentos precisam ser trabalhados, isso é o que todas as revistas de moda estão nos dizendo hoje. E isso é ótimo. Estabeleça uma meta para trabalhar em seu relacionamento consigo mesmo. O que devo fazer para o jantar? Como vamos passar o fim de semana? A que filme você quer ir? Está frio com esse chapéu? Esses são os tipos de perguntas que geralmente fazemos a uma pessoa querida quando estamos interessados em seu humor, conforto em nossos planos conjuntos com ela. Pelo menos por uma semana, tente se colocar no lugar dessa pessoa querida seguindo essa recomendação. Talvez estranhe à primeira vista, como um exercício. De uma forma ou de outra, todas essas etapas têm uma coisa em comum: ajudar a si mesmo, cuidar de si mesmo, interessar-se por si mesmo. No início, isso é mecânico, como se fosse uma tarefa, mas depois se torna uma habilidade e algo natural. Você pode fazer amizade com a solidão fazendo amizade consigo mesmo. E quando isso acontece, de repente toda a vida muda. Porque o principal é se tornar amigo de uma pessoa com quem você passará a vida inteira em uma comunicação mais próxima com você mesmo.